بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que o paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Agora a gente teve um problema técnico com os microfones. Não sei se vocês estão escutando no Facebook, no Instagram. Então vocês me confirmam, por favor. E hoje a gente também vai falar sobre um assunto muito importante, que é a sobra. Significa o que? A paciência. A pessoa o que? Ter paciência. Como a gente sabe, é muito importante, e Deus Altíssimo fala dela muitas vezes no Alcorão Sagrado. Muitas vezes no Alcorão Sagrado. A gente vai recitar alguns versículos e versos corânicos falando sobre a sobra. E também vamos ver o versículo 4 do capítulo 85, que fala sobre os crentes. Deus chama eles de crentes, tementes a Deus, piedosos, porque foram pessoas que temeram de verdade Deus Altíssimo e deixaram esse mundo e as próprias vidas no caminho de Deus. Quem são essas pessoas? Tem várias narrativas. O profeta que passa sobre ele, um dito no hadith do Suhaib Rumi, que é um dos grandes companheiros do profeta, foi um dos primeiros a converter, um dos primeiros, crente, temente a Deus. Ele nasceu 35 anos antes da mensagem, antes do nosso calendário islâmico, do Hijra, e faleceu depois do nosso calendário 38 anos, ou seja, no ano 38 do nosso calendário. Um grande crente, o profeta amava ele muito, deixou tudo no caminho de Deus, ou seja, deixou o seu dinheiro, seus bens, seu patrimônio, para migrar os crentes para Medina. Suhaib Rumi. Então o profeta amava muito ele, e foi um dos primeiros que se converteu. Ele narrou 30 ditos do profeta, que a paz é sobre ele. 30 ditos. Também narrou os companheiros do profeta, que nem ele, que nem o Omar, o Ali. Era um grande companheiro do profeta. Ele que narra esse dito, falando sobre esses crentes, essas pessoas virtuosas. Quem são elas? Tem várias narrativas. Falam que elas eram pessoas do povo de Israel. Eram crentes do povo de Israel. Outras narrativas também falam que eram pessoas antes da profecia do profeta Muhammad por 40 anos. São os nazarenos. Quem são os nazarenos? Os seguidores de Jesus? Seguidores de Jesus, que vai sobre ele. Os verdadeiros seguidores de Jesus eram chamados o quê? De nazarenos. Eles são de Nazaré. Tem algumas narrativas que falam sobre que são eles. Então, que Deus Altíssimo revela essa sura, um pedaço dessa sura, uma parte dela, falando sobre essas pessoas, da fé enorme que eles tinham. E também outras narrativas falam que foi no tempo do profeta Daniel, que é o Pai de Deus sobre ele. São os companheiros de Daniel. Ou seja, o que importa, irmãos e irmãs, é o que? A lição da narrativa, que o profeta que passa sobre ele nos conta, mostrando a paciência na fé, na religião, que é a paciência que a pessoa será mais recompensada. Não ache que porque você creu, porque você fez o testemunho de fé, você aceitou Deus Altíssimo como único Criador dos céus, da terra, dos seres humanos, de todas as coisas, que a sua vida vai ser o quê? Um mar de flores. Vai ter o quê? Obstáculos, adversidades, barreiras na sua vida. Isso que mostra o quê? Essa história. E mostra pra gente o crente verdadeiro, ele pacienta mesmo nos momentos mais difíceis, que a gente vai ver o que eles vão passar,
Quem quer ler é 85:4, capítulo 85, versículo 4. Quem quer iniciar lendo? Embora o companheiro do vosso do fogo, cheio de combustível, quando estavam sentados a seu redor, e eram testemunhas do que faziam com os crentes. Aqui, o quadro: foram destruídos os companheiros da trincheira, ou seja, foram mortos, destruídos aqui, foram mortos injustamente, de fogo abastecido, de combustível. Foram destruídos os companheiros das trincheiras, ou seja, fizeram trincheiras para eles, para matarem um povo que foi morto por acreditar em Deus único, por adorar somente a Deus e renegar a idolatria e renegar o monoteísmo. Foi o quê? Qual que foi a recompensa que o rei, que a gente vai ver, o tirano, recompensou eles com essa trincheira, queimando eles vivos. Para eles o quê? Renunciar à fé. E esse dito, como eu falei, foi narrado pelo profeta que passou por ele, narrado pelo Muslim, que é um dos livros mais importantes para nós muçulmanos, que ele compila esse dito do profeta, falando sobre esse povo, a temência desse povo. Deus o Altíssimo também fala no Corão: o animan sabara. A tradução seria: e quem perseverar, ou seja, e quem pacientar e perdoar. O ghafara, não é só ele pacienta, ele também o que perdoa. Saberá que isso é um fator determinante em todos os assuntos. Pessoa não, agora aconteceu um mal para essa pessoa, uma adversidade para essa pessoa, ela o que? Pacienta essa pessoa, e também perdoa aquela pessoa também que fez o que? Um mal para ela, injustiçou ela. Isso não é qualquer pessoa que chega nesse grau, nesse nível de fé. E são vários os versículos que incentivam a gente o que? A ter paciência e esperar o que? A recompensa de Deus Altíssimo. Também tem um versículo que Deus fala, o Altíssimo: Innama yuwaffi as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ou seja, aos perseverantes ser-lhe-ão pagas irrestritamente suas recompensas. Innama yuwaffa, ou seja, eles serão recompensados por Deus o Altíssimo, essas pessoas o quê? Que tiveram paciência. E essa vida precisa o quê? De muita paciência. E como começa esse dito? Suhaib fala, que Deus esteja satisfeito com ele, relatou que o profeta que passou sobre ele disse: para vocês entenderem esses versículos, com essa narrativa fica o quê? Muito mais claro. Quem são esses companheiros da trincheira? Quem são os companheiros da trincheira? São pessoas crentes, tementes a Deus, que acreditaram no profeta Jesus que passou por ele, creram nele como um profeta, mensageiro de Deus, e creram na mensagem que ele trouxe, a revelação divina para ele, que era qual livro? O Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus. E foram punidos pelos idólatras, os politeístas. Puniram eles por crerem em Deus único. Então o profeta que passou sobre ele disse: entre os povos antigos, houve um rei que tinha um mágico a seu serviço. Ou seja, esse rei tinha o quê? Um mágico
que servia a ele. A gente sabe que essas pessoas que não creem em Deus Altíssimo acham que o mágico que sabe o futuro, que vai ajudar ele em alguns assuntos ali do reino dele, que vai permanecer ele o que no reino, que vai ver, vai saber se alguém quer o que, fazer um golpe de Estado no país dele, no reino dele. Então ele usava esse mágico para essas coisas. Quando este ficou velho, ou seja, o mágico, quando ficou velho, disse para o rei: já que estou ficando velho, escolha um jovem a quem eu possa ensinar a magia. Esse mágico já chegou numa idade o que avançada. Falou para esse rei: olha, escolhe um jovem para me ensinar o que eu sei sobre a magia, porque eu já estou perto da morte, já estou velho. Então, traz um jovem para mim. Agora, irmãos e irmãs, a gente vai ver que esse rei, ele era que nem um faraó. Ele achava que era Deus. Ele se via como um Deus perante o povo e ordenava o povo que adorara ele. Então era um grande tirano, um grande injusto. Agora o mágico, preste atenção aqui que o mágico fala atrás de um jovem, Roran, ou seja, um jovem recém, vamos falar, uns 8, 9 anos. Por que ele pede um jovem dessa idade? Na juventude, irmãos e irmãs, é muito mais fácil de ensinar. Como os sábios falam, a pessoa na juventude tem uma memória melhor, decora as coisas mais fáceis. Ou mais fácil, desculpa. Decora as coisas que é mais fácil do que uma pessoa que é mais velha. Por quê? O jovem não tem a preocupação que tem a pessoa que é mais velha. Não tem os compromissos que a pessoa mais velha tem. Então é muito mais fácil o que? Para ele decorar, não está? A mente dele não está preocupada com a mente do mais velho. E também tem outra coisa na juventude, irmãos e irmãs, que aquela memorização da juventude é o que? Permanece. E a memorização na velhice ou com uma idade mais avançada é o que? Some. Tu decora hoje, amanhã o que? Tu esquece, é fácil de esquecer. Mas na juventude, principalmente essas crianças, quando elas decoram o que? Aquilo permanece. É a mesma coisa que os árabes falam, naqsh bil hajar, ou seja, você escrever na pedra, apaga. Agora, se tu escreve na pedra vamos falar, na areia, tu escreve na areia, passa uma ventania, o que? Apaga tudo, leva tudo. Mas agora, quando tu escreve na pedra, fica. Até a gente vê quando alguém quer se declarar para alguém, quando ama alguém, o que ele faz? Escreve na pedra: eu e o fulano, nós amamos, bota uma data, um coraçãozinho, fica aquilo por anos. Às vezes eles voltam, depois de 30, 40 anos, depois de casado tudo, enxergam quando eles fizeram aquilo que, quando novos, permanece. É a mesma coisa que quando a pessoa memoriza ela pequena, principalmente quem memorizou ou não sabe disso. Difícil de esquecer, fica firme. Mas uma pessoa que decorou com mais idade, é mais difícil que tanto de decorar como de permanecer aquilo memorizado em sua mente. Então isso aqui é o que é uma observação apenas, mas o importante é o que vai vir. Então ele fala: ficou velho e disse para o rei: já que estou ficando velho, escolha um jovem a quem eu possa ensinar a magia. Concordando com isso, o rei enviou a ele um jovem para aprender a arte da magia. No caminho, a arte da magia. Agora o rei concordou com ele. Falou: tudo bem, mágico, eu vou trazer para você um jovem. Foi lá e escolheu um jovem. Era um jovem muito inteligente. Eles escolheram o quê? Não é qualquer jovem, um jovem que é muito inteligente, que vai pegar o quê? O maior cargo, aquilo que protege o reino, que era o cargo desse mágico. Então eles escolheram um homem, o quê? Um jovem muito sábio e inteligente. Então ele fala: no caminho do jovem, na ida para o mágico,
vivia um monge, com o qual o rapaz costumava sentar-se e ouvir-lhe a fala. Agora esse jovem aceitou ir, mas no caminho, quando ele ia para o rei aprender com esse mágico velho, ele encontrou no caminho que um monge. O que é um monge? Um adorador, uma pessoa temente a Deus, que vive a sua vida o que? Adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. E também ele era sábio. Esse monge não era só o que? Um adorador, uma pessoa temente, e sim também um grande sábio. E ele começou, quando ele ia para o caminho do rei, ele se encontrava o que? Com esse monge. E esse monge, o que ele pregava? A palavra de Deus. Pregava os livros sagrados do tempo dele, de acordo com o profeta, como a gente falou, são várias narrativas. Então isso chamou a atenção do jovem, começou a gostar. A gente sabe que o mágico, irmãos e irmãs, a magia é um dos maiores pecados no Islã. A magia é um dos maiores pecados no Islã, e ela pode levar a pessoa o quê? A incredulidade. Principalmente quando tu trabalha o quê? Com essa magia negra, e acredita que aquilo que pode influenciar, pode prejudicar alguém, pode afetar alguém. Trabalha com demônios essas pessoas. Isso tudo é o que? Incredulidade, shirk, idolatria. Então a pessoa que sai do Islã se ela comete isso. E tem mágico que é um pecador, um tirano, um injusto. Ele não é um incrédulo, é aquele mágico que faz além disso. Por exemplo, faz remédio para fazer o que? Magia nas pessoas, enfeitiçar. Esse é um grande tirano. Ele sabe que aquilo que não afeta, mas ele faz aquilo no intuito de eu faço isso, como que é as magias que eles fazem, por exemplo, para separar alguém, ou fazem magia, por exemplo, para, como a gente pode falar, para alguém não casar, não achar alguém. Você sabe como que são essas pessoas, que Deus guie. Ou seja, se eles não acharem que aquilo tem o que benefício por si só, ou afeta por si só, a pessoa que não é considerado que idólatra, mas é um grande pecador e corre um risco grande o que? De cometer idolatria. Ou seja, o Islã condena a magia, é um dos maiores pecados. E hoje em dia, como a gente vê esses mágicos, eles fazem o que? Essa magia negra, usando os demônios, os gênios. Então isso aí não há divergência, que são pessoas o que? Idólatras, incrédulas, essas pessoas que fazem o que? Corrupção na terra. Então esse era o que? O intuito. O que o rei queria? Que ele permanecesse o que? No seu reino. Que esse mágico ele acreditava que ajudaria ele o que? A ele permanecer. Ele ficou anos com ele. E a gente vai ver que esse rei se enxergava como um Deus, como uma divindade. Ou seja, era um ateu. Só acreditava que quem era o Deus? Ele não acreditava em Deus o Altíssimo. Por isso que a gente vai ver o que? A tirania. Então ele começou o que? A se encontrar com esse monge, com esse sábio, com esse crente, para aprender a arte da magia. Aí no caminho o jovem, na ida para o mágico, vivia um monge, com o qual o rapaz costumava sentar-se e ouvir-lhe a fala. Ele ficava tão aprazido, ou seja, satisfeito com a fala, com o discurso do monge, que toda vez que ia encontrar-se com o mágico, no caminho sentava-se com o monge, e isso o atrasava, e o mágico batia nele. Ou seja, ele ficava ali para escutar a palavra de Deus, e se atrasava esse jovem, se atrasava, conversando com quem? Com o monge. E o mágico, quando ele chegava atrasado, batia nele. Porque tu chega atrasado, tu começava o quê? A bater nele, porque sabia que seus dias estavam o quê? Próximos do fim. Queria o quê? Ensinar esse jovem a magia. O jovem queixou-se junto ao monge sobre isso, e este lhe disse: quando tiveres medo do mágico, dize-lhes que o teu pessoal te deteve.
E quando ele tiveres acossado pelas perguntas do teu pessoal, dizem que te atrasas por causa do monge. Te atrasas por causa do monge. O que ele quis dizer? Agora esse tirano, esse bandido, esse mágico, não vai ter pena dele. O que o mágico viu aqui? Ele mesmo contando uma mentira nessa situação, é melhor do que ele preservar a vida dele, desse mágico tirano, do que bater ele, levar ele o que até a morte. O que ele falou? Quando ele chegar para te bater, fala para ele: eu me atrasei porque era minha família. E a sua família, quando te perguntar aonde você estava, você fala o que você atrasou no mágico, para ele poder ensinar o que? A palavra de Deus para ele. Ele viu que isso é o que? Um benefício para esse jovem, porque não teria o que? Outra chance, outra oportunidade desse jovem que aprender a palavra de Deus. E a gente vai ver esse jovem que vai se tornar. A caminhada dele leva ele aonde? A incredulidade, como a gente viu, a idolatria, o politeísmo, a magia negra, os piores caminhos. E olha o que vai se tornar esse jovem: da incredulidade para a fé. Uma pessoa que quer refletir, uma pessoa que quer o que? Meditar. Não é uma pessoa que se acha que é o dono da verdade, ou a mente formada, e eu estou certo, todo mundo que está errado. É uma pessoa que agora vocês vão ver o que quer refletir. Mesmo ele indo no mágico, quando ele escutou o que o monge tinha para falar, ele o que? Prestou atenção, viu o que aquele homem o que traz. Depois tu vai ver o que ele vai testar, qual que é o certo, o que o mágico ensina ou o que aquele monge ensina, qual que é o certo. Então, continuando, quando ele falou para se livrar o que do castigo, o monge explicou para ele o que ele deveria o que falar. Quando tiveres medo do mágico, diz-lhe que o teu pessoal te deteve, e quando te tiveres acossado pelas perguntas de teu pessoal, dizem que te atrasas por causa do monge, porque a família dele que não ia proibir ele de ir no monge. Esse estratagema continuou por algum tempo. Um dia o jovem viu um grande animal a bloquear a passagem das pessoas e disse para si mesmo: agora me certificarei se o mágico é o melhor ou se é o monge. Esse animal dizem que é o leão, que estava o quê? No meio do caminho, que estava impedindo as pessoas o quê? De passar para o outro lado. Quem que vai passar com um animal selvagem? Aí ele falou: hoje eu vou testar, vou ver se o que fala o mágico é o correto ou o que fala o que? O monge. Ou seja, que mostra o que, irmãos e irmãs? Que ele está em cima do muro. Quem está falando a verdade? Hoje eu quero testar isso. Quero me certificar de quem está falando o que? A verdade. Então ele pegou uma pedra, o jovem pegou uma pedra e disse: ó Deus, se a conduta do monge é mais do teu agrado do que a prática do mágico, causa a morte desse animal. Ó Deus, suplicou para quem? O necessitado suplica para quem, irmãos e irmãs? Para Deus. Para quem ele suplicou? Aqui a gente vai ver que ele aqui não era ainda o quê? Um grande crente, um temente a Deus. Mas Deus aceita ou não aceita a súplica dele? Aceita. Porque Deus, o Altíssimo, se a gente vê no Alcorão, a gente vê, presta atenção, 27:62. Presta atenção o que Deus, o Altíssimo, fala. Falando sobre o motor, que é aquele necessitado, o que mais precisa de auxílio, de socorro. Olha o que Deus, o Altíssimo, fala no Alcorão, falando sobre essa pessoa. 27:62. Leita. O Aguinaldo, quer Aguinaldo? 27:62. Pode ler. Eu acompanho aqui a leitura. Não é ele quem atende
infortunado quando este o invoca, e remove o mal, e vos faz sucessores na terra. E há outro Deus junto de Alá, qual pouco meditais. Aqui, obrigado então. Então, Deus Altíssimo fala que quem atende e remove aquele mal, aquela adversidade, aquilo que atingiu o infortunado ou o necessitado, como tem outras traduções, no top. Quem que faz isso? Deus Altíssimo. Ele o quê? Que remove esse mal que te alcançou, essa adversidade que te alcançou, essa barreira que está na sua frente. Quem que remove ela? Deus Altíssimo. O Yekshifussu. Yekshif quer dizer o que? Remove, anula, tira isso da sua vida. E também o que? Aceita a súplica. Aqui é uma pessoa que ainda não era o que? O grande crente. Estava fazendo o que? Um teste. Deus aceita a súplica porque está nessa hora o que? De necessidade. Mesmo que for uma pessoa o que? Não crente. Mesmo que não for o que? O crente. Deus Altíssimo, com a sua plena misericórdia, o que? Aceita. O misericordioso. Aquele que atende às súplicas dos servos quando estão num momento que? Frágil, difícil, extremo. Então, qual que foi o resultado? Então ele pegou uma pedra e disse: ó Deus, se a conduta do monge é mais do teu agrado do que a prática do mágico, causa a morte deste animal, para que as pessoas possam passar. Eis que ele golpeou, ou seja, com a pedra, o animal e o matou, possibilitando a passagem das pessoas. Deus aceitou ou não aceitou a súplica dele? Aceitou. E mostrou para ele que o caminho de Deus é o caminho do monge. É o que o monge prega. Ele estava pregando o quê? A palavra de Deus, a unicidade de Deus, que devemos adorar somente a Deus, que devemos crer nos profetas de Deus, que devemos exaltar a Deus, que devemos orar para Deus, jejuar para Deus. Então ele o que? Deus mostrou para ele, pela sinceridade que ele tem no coração, de procurar a verdade, e também outra coisa, de beneficiar o que? As pessoas. Porque ele suplicou não somente só para o que? Para deixar, para ele saber quem é o que? O certo, mas também ele pensou o que? Com a humanidade que existe dentro do coração dele, para as pessoas o que? Passarem, para facilitar para as pessoas. Isso é muito importante, meus irmãos. Sempre a gente cita e repete: o maior propósito da nossa vida, da nossa criação, é a gente o que? Conhecer Deus Altíssimo. Conhecer Deus Altíssimo. É a nossa conexão, é a conexão do servo com o Criador. É a ligação do servo com o Todo-Poderoso. Isso é a coisa mais importante. E é o maior propósito da nossa criação. Mas tem outra coisa, como eu falei para vocês, que também é muito importante. Ou podemos falar que é a segunda coisa mais importante. A pessoa que ajudar o próximo, zelar pelo próximo, como ele fez. Primeiro pediu a orientação. Logo depois, o que ele pede? Zelamento pelo próximo, o auxílio pelo próximo, facilitar pelo próximo. Quanto mais tu facilita para as pessoas, mais Deus facilita para você. É uma regra. Quer facilidade na sua vida? Facilite para as pessoas. Está vendo o fulano ali, está precisando, tem como facilitar para ele? Facilita. Que Deus vai facilitar os seus problemas e vai trazer soluções para os seus problemas de onde você menos espera. Porque a pessoa que foi temente, piedosa e
facilitou para as pessoas. A gente está aqui nesse mundo, irmãos e irmãs, o quê? Para um ajudar o outro, um incentivar o outro para o bem, um incentivar o outro para proibir o que é o mal, a corrupção, a incredulidade. Por isso que a gente está o quê? Também nessa terra. Ele seguiu o mágico para saber a certeza que era mentira, que ele ia conversar com ele, ia fazer a magia. Deus te abençoe. Ele prosseguiu o mágico ou ficou ficando na verdade ali? Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Aqui ele viu que o que o monge fala é o certo, como Deus Altíssimo mostrou para ele. Isso também, irmãos e irmãs, a gente pode chamar de que caroma. O que significa isso? É uma honra, ou é um jeito que Deus Altíssimo honra as pessoas. Deus honrou esse jovem com o quê? De aceitar a súplica dele. É uma honra para esse jovem, de mostrar para ele a orientação, o guia. E toda essa honra foi de acordo com o quê? A sinceridade. Quer ser honrado por Deus, quer ser honrado por Deus. Isso é uma das maiores honras que Deus concedeu para os servos, é a aceitação da súplica deles. Uma coisa que esse jovem tinha, Deus aceitava o quê? A súplica dele. Então, causa a morte deste animal, a gente deu, né? Para que as pessoas possam passar. Eis que ele golpeou o animal com a pedra e o matou, possibilitando a passagem das pessoas. O jovem contou sobre aquilo para o monge, que disse: filho, hoje tu me passaste em liderança, e acho que chegaste a um estágio que poderás sofrer injúrias, se isso acontecer. Não reveles o meu reduto. O monge, quando viu ele, a crença do jovem, quando viu a orientação, falou: tu agora me passou. Uma pessoa que Deus Altíssimo aceita a súplica dele, não é qualquer pessoa. Tu na liderança o quê? Me passou. Agora você sabe o que é o certo. E você deve o quê? Divulgar o que é certo. E não se calar por medo de alguma coisa que a gente vai ver que ele vai sofrer o que? Injúrias, como ele falou para ele. Injustiça vai sofrer. Porque todo crente, quando prega a verdade, que é a unicidade de Deus, que é a palavra de Deus, que Deus revelou, sempre sofreu o que? Adversidades. Pega do primeiro profeta até o último, vocês vão ver isso. Adversidades na vida. Sempre o que? O lado oposto, o lado mal, querendo o que? Apagar a luz do lado bom. E a gente vai ver aqui, irmãos e irmãs, que tem ocasiões que a pessoa não pode voltar com a palavra atrás, mesmo que custe isso a vida da pessoa, como custou a vida desse jovem. Uma coisa é você o quê? Ter medo. O cara falava para ti: olha, se tu falar que é crente, que é temente, que acredita em Deus, eu vou te matar. Nessa ocasião, você pode o quê? Falar que não é temente, para o quê? Guardar a sua vida. Você tem essa permissão, você não está cometendo idolatria ou incredulidade. Mas, nessa situação é bem diferente. Um povo inteiro espera o que vai falar o jovem. Um povo inteiro espera o que vai sair da boca daquele jovem. O que ele vai falar? De acordo com o que ele fala, o que as pessoas vão crer. Então, nessa ocasião, ele não podia o que? Voltar atrás. Mesmo que aquilo ia correr o que? O risco da vida dele. Que a gente vai ver o que acontece com ele. Então, o monge deu esse conselho para ele. O jovem contou para o monge. Aí depois ele fala: o jovem começou a curar as pessoas que sofriam de cegueira, de lepra e de outras enfermidades. Outra honra que Deus deu para esse jovem. Caroma para ele. Milagre o que? De profeta. Milagre de profeta. Quem que fazia isso? Jesus que passou por ele. Mas Jesus passava, por isso que ele é chamado o que? Messias. Ele passava as mãos sobre as pessoas. El Messias,
Ou seja, porque ele passava a mão sobre o olho das pessoas para curar, ou a lepra, ele foi chamado de Messias, ou seja, aquela pessoa que passa a mão sobre as enfermidades. Esse curava diferente. Deus deu para ele o Altíssimo, ou esse jovem curava suplicando. A pessoa tinha uma doença, estava cega e suplicava por ela o que? Voltava a enxergar. Tudo isso, irmãos e irmãs, mostra a fé dessa pessoa, a sinceridade. Isso tudo é o que a gente pode chamar honraria, uma honra para esse jovem, porque deixou o errado, deixou a incredulidade e aceitou o que? O caminho de Deus Altíssimo. Por mais que ele sabia o que? Queria sofrer. Os profetas que após sofrerem, quando foram revelados a eles a mensagem, eles não sabiam o que iam sofrer. Quando Moisés falou com Deus, ordena Moisés a voltar para Faraó. Moisés fala, vai me matar. Ele está me esperando há anos. Ele quer só o que? Me capturar para terminar comigo. Deus fala, vai até ele e não temas. Se Deus falou para não temer, quem que vai ter maltratado? Quem vai ter prejudicado? Se o Senhor, o Criador, o Senhor dos mundos, o Senhor do universo, falou para você não temas. Falou não tema. Quem que vai ter prejudicado? Que a gente sabe que todo prejuízo não acontece a não ser com a permissão de Deus. Isso era a fé dos profetas. Tu pode o que? Me ameaçar. Tu pode o que? Tentar me fazer o mal. Mas aquilo vai só acontecer se Deus o Altíssimo o que? Permitir. Isso é fé, irmãos. Isso é verdadeira fé. E você pode tentar me beneficiar, me exaltar, me elevar. Isso só vai ser permissível e vai acontecer se Deus o Altíssimo que permitir. Pode tentar me beneficiar nessa vida, mas se Deus o Altíssimo não escreveu esse benefício para mim, não será o que? Feito. Não acontecerá. Então o jovem começou a curar as pessoas que sofriam de cegueira, de lepra, outras enfermidades. A notícia chegou aos ouvidos de um cortesão que havia ficado cego. Esse era um amigo muito próximo do rei. Sempre se sentava com ele. Era um amigo que ele pedia conselhos para ele. Ele era o que? Cego. Se tornou o que? Cego. Ele foi ter um jovem, levando muitos presentes, e disse: tudo isto será teu, se me curares. Trouxe para o jovem presentes, escutou. A notícia começou a se espalhar, que esse jovem o que? Curava as pessoas, com a permissão de Deus. Olha a aula que esse jovem vai dar de crença. Olha a aula que esse jovem vai dar na resposta de unicidade, que tudo depende de Deus, que é o Tauhid. Olha a aula, olha a resposta. Trouxe um presente para ele, para deixar ele faceiro, para ele curar ele, querendo comprar o jovem. Aí ele fala que levando muitos presentes e disse: tudo isto será teu, se me curares. O jovem lhe disse: eu não curo ninguém, é tão somente Deus que concede a cura. Isso é algo. Se a pessoa entender essa frase, isso é o que Jesus falava. Isso que Moisés falava, isso que Abraão falava, isso que Muhammad falava, isso que todos os profetas de Deus falavam. Eu não faço nada. Quem faz é Deus Altíssimo. Deus usa essas pessoas o quê? Para fazer os milagres, mas a permissão é de quem? De Deus. Por isso que Jesus, quando ressuscitava o morto, ou curava o leproso, ou curava o cego, ele falava com a permissão de Deus. Porque ele sabia, se ele falasse o que? Se levanta, você é curado, não curava. A não ser quando ele falava com a permissão de Deus. Porque ele sabia que aquele milagre foi concedido de quem? De Deus. De Deus Altíssimo. A cura vem de quem? Um dos nomes de Deus é Shafi, ou seja, aquele que cura. É um dos nomes de Deus Altíssimo.
A cura vem de quem? De Deus. Abraão, o que ele fala? E se eu ficar enfermo, faída marido, faruente. E se eu ficar doente, enfermo, ele me curará. Quem? Deus. A cura vem de quem? De Deus. Então ele fala: eu não curo ninguém. Quem somente cura é Deus Altíssimo. Isso que se chama o que, irmãos e irmãs? Crença, monoteísmo, submissão a Deus, obediência a Deus. Isso que se chama. Pessoa que quer criticar o irmão, quer falar da crença do irmão e não entende isso aqui, o básico. Quer entender a teoria primeiro. Esse dito é o correto, e não sei o que, e falou Ahmad, e falou não sei o que. Primeiro entende o que? A prática. É te entender o que? Isso aqui, quando o Roland, ou seja, o jovem, falou: eu não curo ninguém, somente quem cura é Deus. Depois, continuando, o profeta que passou dele falou: o jovem lhe disse: eu não curo ninguém, é tão somente Deus que concede a cura. Se declaradas a vossa fé em Deus, eu orarei por vós, e Ele vos concederá a saúde. Se você o que confiar em Deus, testemunhar que Deus é o único, ser uma pessoa monoteísta, eu vou que somente suplicar por vós. E Deus vai fazer o que? A cura. Vai trazer a saúde. Assim ele declarou sua fé em Deus, ou seja, o que andava com o rei, próximo rei, o que fez o testemunho, declarou sua fé em Deus, que ele restaurou a visão, voltou o que a enxergar. Depois ele foi para o corte real, ao castelo, e aí se assentou como só ia acontecer. O rei perguntou a ele quem lhe havia restaurado a visão. Ficou apavorado. Meu amigo cego, agora vem enxergando. O que aconteceu? Perguntou para ele. Aí o que ele falou? O que foi curado, ele respondeu: o meu Deus. Olha a confiança, olha a temência. Não falou foi o jovem que me curou. Deus Altíssimo deu a visão novamente para mim. E ele respondeu, o rei perguntou: acaso tem outro Deus além de mim? Viu o tirano, como eu falei para vocês desde o início, se enxergava como o quê? Como Deus. Quem que falou essa frase para Moisés? Faraó. Tem outro Deus além de mim? Eu não conheço. Tirano, injusto com ele mesmo, idólatra. O que tu querer chamar uma pessoa dessa? Esse é o verdadeiro bandido. Que você acha que é uma divindade. E a gente viu qual foi o fim o quê? De Faraó. Qual foi o fim de Faraó? Então o homem respondeu: Deus é o vosso e o meu sustentador. Não é só o meu Deus, também é o seu Deus. Ele falou para ele. O rei ordenou que o cortesão fosse preso e torturado até que ele revelou o nome do jovem, que foi levado perante o rei, que ele perguntou: filho, te aprofundaste tanto na magia que podes curar pessoas que sofrem de cegueira, lepra e outras doenças? O rapaz disse: eu não curo ninguém, é Deus quem cura. Então o rapaz também foi preso e torturado. Primeiro levaram o quê? O que sentava sempre com o rei, o amigo próximo do rei. Começaram a bater nele até que ele revelou quem que fez o quê? Esse milagre, que foi o jovem. Trouxeram o jovem, falaram: tu é o jovem, aquele que eu contratei para virar o quê? Mágico. E hoje tu está fazendo essa magia para o teu benefício, para enganar as pessoas. Ele falou: não, eu não curo ninguém, não tem magia nenhuma. Quem cura é Deus Altíssimo. Se tornou o quê? Crente. Aceitou o caminho de Deus, como quando ele matou o quê? Aquele animal que se encontrava o quê? No meio do caminho, quando ele jogou a pedra, suplicando o quê? Se o que o monge fala é do seu agrado, Deus Altíssimo, melhor do que aquele que prega, ou seja, o mágico que está pregando, mate esse animal. O animal que foi morto. Então ele fala: eu não curo ninguém, isso a gente já deu. Foi também preso e torturado, até que ele fez o rei saber o nome e o endereço do monge.
que foi do mesmo modo intimado e dirigido no sentido de repudiar a sua fé. Mas ele se recusou. O rei mandou que trouxesse um serrote, que foi posto no meio da cabeça do monge, e ela foi cortada em 2 pedaços. Ou seja, chamou o monge e ainda o que castigou o monge. Como castigou ele? Cortou a cabeça dele no meio. Olha os tiranos. Olha quando a pessoa que era crente no tempo daquelas pessoas, principalmente no tempo dos profetas, eram dessa forma. Tu não renuncia à tua fé, você vai ser morto. E não era qualquer morte. O monge aceitou renunciar à fé, não aceitou. Prefiro que a morte. E morreu. Cortado o que no meio. Teve a cabeça o que? Partida. Esse monge. O rei aqui achou o quê? Que acabou o problema dele. O jovem preso, o monge foi morto, o outro também está preso. Agora o que? Meu problema acabou. Depois, continuando, o rei mandou que foi posto na cabeça do monge e ela foi cortada. Depois o cortesão do rei foi chamado e intimado a renunciar à sua fé. Ele também se recusou e a sua cabeça foi cortada. Também foi o que? Cortar a cabeça do cortesão. Agora sobrou quem? Os jovens somente. Agora que começa o que vocês vão entender o que a gente leu, o que? Na Sura 85. Na Sura 85. Então o jovem foi trazido perante o rei. Ele pediu que renunciasse o seu culto, a sua fé, mas ele se recusou a fazê-lo. O rei entregou o jovem aos seus homens. Ele disse: levai o tal até a montanha, e quando chegardes ao topo, se ele ainda recusar a renunciar à fé, atirai da montanha abaixo. Falou para ele: olha, esse jovem aí, vamos castigar ele mais vezes, ou de uma forma pior. Pegam ele e levam ele para uma montanha bem alta, e jogam ele de lá. Se ele não renunciar o que? A fé. Por que ele fez isso? Não fez a mesma punição dos outros. Na verdade, o que ele queria? Ele queria ir do jovem, porque o jovem, segundo ele, que teria aprendido o que da magia, e aquele está velho, esse aí eu não vou matar. É melhor ele renunciar à fé e continuar o que? No meu reino, me ajudando. Então falou para ele: para dar medo nele, leve ele no maior topo que tem aqui, na maior montanha, e se ele não renunciar à fé, joga ele. Achando que ele, quando vê aquela montanha, aquela altura, ia o que? Voltar atrás. E voltar a trabalhar o que? Para ele. O jovem, então, atirai-o a montanha abaixo. Eles o levaram para o topo da montanha. Aí ele suplicou: ó Deus, ajude-me a me livrar disto, da maneira que achares mais apropriada. O jovem crente não falou: olha Deus, me salva, aniquila essas pessoas. Não, o que tu achar o que é mais apropriado, Deus, eu disse. O que você desejar, mas me salve desse povo injusto. Me salve desse povo injusto. Então um terremoto sacudiu a montanha e os homens despencaram para baixo. O jovem voltou para o rei, que lhe perguntou: o que aconteceu com os teus companheiros? Ele respondeu: Deus me salvou deles. Ou seja, aconteceu um terremoto. Quem que caiu? Quem que caiu? Só os incrédulos, só os descrentes. Deus salvou quem? O jovem. E o jovem volta para o rei, desafiando ele. Ele fala: e o que houve com os soldados, os meus soldados? O que aconteceu? Aí ele falou: caíram. Aí o rei vai dar outra punição, até deixar esse jovem que renunciar à fé. Será que ele aceita renunciar à fé? O jovem voltou para o rei, que lhe perguntou: o que aconteceu com teus companheiros? Ele respondeu: Deus me salvou deles. Então ele foi entregue a outro grupo de homens, aos quais foi mandado que o levasse num pequeno bote ao mar, e no caso de persistência e não renunciar à sua fé, para que atirassem no mar. Assim o levaram, e ele orou: ó Deus, livra-me desses indivíduos da maneira que desejares.
O bote afundou com a sua carga, e os homens do rei se afogaram. Novamente o rapaz voltou para o rei, que lhe perguntou: que fizeram teus companheiros? Ele respondeu: Deus me resgatou deles. Essa está a outra, o que é? Vou afogar ele. Joga ele no mar, no alto mar. Quem que caiu? Quem que se afundou? Soldados. O jovem, o que? Deus salvou. Voltou. Falou: o que aconteceu? Deus me salvou. Quem me salvou? Deus. Crente, monoteísta. Deus Altíssimo me salvou. Ele queria o que? Punir ele. Agora a última punição. Só quem que vai dar a ideia? O próprio jovem. Fala: olha, pode fazer o que você quiser. Você não vai conseguir o que? Me matar. De qualquer jeito. Só de uma forma. Exceto de uma forma. Ele vai fazer essa proposta para o rei. Deus me resgatou deles e acrescentou: não sereis capazes de me matar, a menos que façais o que eu vos disser. O rei inquiriu: e o que é? O jovem respondeu: reúne o povo no espaço aberto e fazei com que eu seja amarrado num tronco de uma palmeira. Depois tirai uma flecha da minha aljava e disparai a flecha em mim. Se fizerdes isso, sereis capazes de me matar. Ou seja, que é crucificado. Amarrar ele num tronco de palmeira, colocar ele o quê? E pegar uma flecha da onde ele guarda o que é as flechas dele. Só dessa forma tu vai conseguir me matar. Mas primeiro, o que ele falou? Reúne o povo. Como Moisés, que passou sobre ele, também fez isso. Reúne o povo, faraó, e vamos ver que o que tu tem é magia. O que eu tenho é de Deus. A serpente de Moisés não destruiu com todas as serpentes, que aquilo era falso, era magia. Então aqui é a mesma coisa, ele quer provar para o rei. Olha o que vai acontecer, o que? Depois de todos eles se reunirem, o que? Nesse local. Tirai a flecha da minha almaja e disparai a flecha em mim. Se fizerdes isso, sereis capazes de me matar. O rei procedeu de acordo com o que o rapaz disse, O povo foi reunido num espaço aberto. O jovem foi amarrado ao tronco de uma palmeira. O rei pegou uma flecha da aljava dele, o jovem, e colocando-a no arco, disse: em nome de Deus, o Senhor desse jovem. Se não falasse isso, o jovem falou para ele: tem que falar o quê? Bismillah, Rabbil Huda. Se não falasse em nome de Deus, em nome de Deus, o Deus o que? Desse jovem, o Senhor desse jovem, não irá o que? Me matar. E ele falou o que? O que o jovem o que? Explicou para ele. Ele disparou. A flecha atingiu o jovem na têmpora. Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Na têmpora. Atingiu o que? A flecha no jovem. E ele contorceu todo e morreu. Vendo aquilo, as pessoas disseram: declaramos a nossa fé no Senhor desse jovem. Ele queria ser livrado. Esse é o último que está me incomodando na minha cabeça. Aquele eu já matei. Esse eu já matei. Agora tem esse. Esse é o último. Quero descansar dele. Para as pessoas o quê? Voltarem a me adorar. O que aconteceu? As pessoas todas creram. Toda a multidão vendo aquilo, creram. O Senhor o quê? O jovem. Porque ele só matou o jovem com a permissão de quem? Do Senhor do jovem. Aqui mostra, irmãos e irmãs, por mais que tu tente fazer algo de mal para alguém, se Deus não permitir, tu não vai fazer. Por mais que tu tente. É igual esse jovem. Nessa situação ele não podia o quê? Renunciar à fé. Por quê? Porque não era a vida dele que estava em risco só, mas a das pessoas. A crença das pessoas, que é mais importante. Coisa mais importante que tem o que? É a unicidade de Deus, o monoteísmo. É a coisa mais importante desse mundo. Então ele o que? Nesse momento não podia o que? Renunciar à fé. Porque ele sabia que tinham pessoas que esperavam o que ele ia falar.
Por isso que ele o quê? Não renunciou. Não poderia renunciar, mesmo sendo permissível, como eu expliquei para vocês no início da aula. Mas nessa situação não é permissível, porque tem pessoas esperando o que você vai falar, como aconteceu com o Ahmad ibn Hanbal, que Deus tenha misericórdia dele. Então, declaramos nossa fé no Senhor desse jovem. O rei foi informado: vede, aquilo sobre o que estavas apreensivo aconteceu. Foram dar notícia para ele: rei, aquilo que tu estava com medo que acontecesse, que o povo começasse a acreditar nesse jovem, aconteceu. Todos creram. O rei ordenou que trincheiras fossem escavadas em ambos os lados das estradas. Quando estavam prontas, fizeram-nas ficarem cheias de fogo. Então foi anunciado que qualquer pessoa que se recusasse a abandonar a sua fé seria arremessada na trincheira em chamas, ou seria pedido que nelas se atirassem. Esse procedimento teve continuidade. Então ele começou o que? Trazer as pessoas, o povo. Aí vocês entendem o que? 85:4, os companheiros o que? Das trincheiras. Que Deus chama eles de quê? Crentes, tementes, piedosos, que foram jogados o que? Na trincheira. Quando tu lê essa narrativa do profeta que passou por ele, tu entende, irmãos e irmãs, o que é? Os versículos corânicos. Por isso, irmãos e irmãs, como a gente sempre falou, a Sunna, a tradição profética, é um esclarecimento, explica o Alcorão, esclarece o Alcorão. Agora, começaram a jogar nas pessoas, não quiseram renunciar à fé. Então, uma mulher, o profeta fala sobre essa mulher: olha essa guerreira, olha essa crente, mulher que muitos às vezes não respeitam. Olha o que ela faz. Uma mulher se apresentou acompanhada de um menino, de uma criança, de um bebê que não fala, e hesitava em ser atirado ao fogo. Estava o quê? Com medo. O que o menino encorajou dizendo: mãe, se firme a tua fé, mãe, se firme na fé, tu está no caminho certo, tu está no caminho da verdade. Isso a gente citou meses atrás, falando que algumas pessoas falaram no berço: Jesus, aquele que falou com Jureid, o grande sábio do povo de Israel, e esse o que é a terceira pessoa que falou o que no berço. E tem a quarta também, que é a filha da mulher que penteava a esposa de Faraó. São 4. Então fala para ela: mãe, te firma, mãe, fica firme na fé, que você está na verdade, você está seguindo a verdade. Agora, isso, a última pergunta antes de acabar a aula: isso aqui é uma honraria, é uma honra para o menino ou para a mãe? Para a mãe do menino, tá certo? É uma honra para a mãe do menino, mostrando a crença dela. Fez Deus o Altíssimo, fez uma pessoa falar que não fala nesse momento, nessa situação. Bebê, como que vai falar nessa ocasião? Não fala. Deus fez ele falar para tranquilizar o coração daquela crente, pela temência dela que tinha no coração. É honra para ela, para a mãe. Tudo isso, irmãos, é aqui o que encerra a história. Para te entender agora esses versículos, começando no capítulo 85, versículo 4, tu entende, lendo esse dito do profeta que passou por ele, que a gente viu que foi citado pelo Muslim, compilado pelo Muslim, é um dito que é autêntico, correto, e assume o que, irmãos e irmãs, esclarece o Alcorão. Que Deus dê paciência para nós, que Deus firme nossa fé, Amém. Que Deus faça a gente ser crente, Amém. que Deus faça a gente morrer muçulmanos, Amém. que Deus guie todas as pessoas para o caminho da verdade, Amém. que Deus facilite a orientação para todas as pessoas, Amém. que Deus facilite a boa ação para todos e aceita de nós a boa ação. Amém. E aceita de nós a boa ação. Que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas, Amém. e não faça de nós castigo para as pessoas. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados. Amém. E que Deus facilite a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os
os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos. Me desculpem pela demora da aula.